Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Leiamos então a palavra do Senhor. Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Vamos orar. Senhor, eis aqui a Tua palavra. Meu Deus, eu peço que o Senhor fale com o Seu povo nessa tarde e que a Tua palavra, Senhor, apesar da limitação do instrumento, apesar da fragilidade, que o Senhor, ó Deus, fale ao Seu povo, transforme as nossas vidas, abre a nossa mente e abre, Senhor, o nosso coração, para que possamos, ó Deus, entender a Sua palavra, possamos nos curvar diante dela, Senhor, em obediência, em submissão, em reverência à revelação da Sua palavra, e possamos, ó Deus, viver de acordo com a Sua soberana vontade. Ajuda-nos, ó Deus, neste dia. Preserva-nos, Senhor, sustenta-nos, fortalece-nos nessa hora. É o que eu oro, é o que nós oramos desde já e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Irmãos, o cristianismo, o que foi chamado de cristianismo nos 2 primeiros séculos, talvez nos 3 primeiros séculos, não foi nada fácil, nada fácil. Os nossos irmãos ali daquele primeiro século, do segundo, também do terceiro, eles sofriam grandes perseguições e lutas por causa da sua fé. Imaginem vocês que, vivendo debaixo de um império, o Império Romano, eles tinham que professar a sua fé em Jesus Cristo, e em Jesus Cristo somente. E é verdade que o Império Romano, quando ele dominava uma região, uma determinada cidade, ou um determinado local, ele não se infiltrava muito nas questões religiosas daquela região, daquele povo, desde que não atrapalhasse e não diminuísse a autoridade e a reverência devida ao imperador romano. O César, naquele tempo, os imperadores romanos, os Césares, na verdade, eram chamados de filhos de Deus, deuses e o próprio Deus. Então vocês imaginem, por exemplo, quando você lê o Evangelho de Marcos, em que você, logo no primeiro versículo, você se depara, princípio do Evangelho, da boa notícia, da maravilhosa notícia, da grandiosa notícia, princípio dessa grandiosa notícia de Jesus Cristo, não do imperador, não de Roma, mas a grandiosa e poderosa e maravilhosa mensagem de Jesus Cristo, e Jesus Cristo, este sim, o Filho de Deus, e não o imperador, não os Césares. Irmãos, essa declaração era praticamente assinar a sua sentença de morte. E hoje nós não sabemos nem de perto o que isso significa. Mas o que é impressionante na palavra de Deus é o convite a, mesmo diante de tantas tribulações, lutas, dificuldades, aflições, por causa da nossa fé, porque a Bíblia diz que se nós queremos ser cristãos piedosos, nós padeceremos perseguições.
Mas mesmo diante dessas tribulações, dessas lutas, dessas dificuldades, nós somos convidados a nos alegrarmos no Senhor. A Bíblia em nenhum momento, irmãos, ela nos promete vida fácil, ela nos promete saúde plena, riqueza plena, ela nos promete facilidades, não é? Como dizem, venha e pare de sofrer. Muitas vezes é o contrário, venha e faça parte também dos sofrimentos de Jesus Cristo. Em todo o tempo a Bíblia nos convida a fazermos parte desse corpo, negando-nos a nós mesmos, carregando a nossa cruz e então seguindo a Cristo, renunciando às nossas vontades, aos nossos desejos, aquilo que nós achamos que é melhor para nós, mas isso não de forma triste, cabisbaixa, depressiva, não, mas antes com alegria exultante. Quando nós lemos esse texto de Hebreus, irmãos, foi uma carta endereçada aos judeus que se converteram ao cristianismo. Homens, mulheres, famílias inteiras que estavam abandonando a sua fé e estavam declarando a sua fé exclusiva em Jesus. E eles estavam sofrendo muitas e muitas dificuldades e perseguições por causa disso. Lendo o texto, nós vemos que eles tiveram as suas mentes e o seu coração iluminados para a palavra de Deus e passaram a crer em Cristo, se tornaram cristãos de verdade. E qual o resultado disso? Sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo. Ou seja, aqui o escritor remete àquela cena de que as pessoas muitas vezes eram punidas em praça pública, açoitadas, alguns crucificados, outros colocados dentro das arenas romanas para serem devorados por animais. Vocês foram colocados, expostos como em espetáculo. Vocês também, sofreram muitas tribulações, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Ou seja, não só vocês sofreram, mas vocês também sofreram com aqueles que sofreram como vocês. Então não é uma questão apenas de ter o sofrimento exclusivo, pessoal, mas também sofrer por conta do outro que está sofrendo. E é o que a Bíblia nos diz: alegrem-se com quem se alegram, mas também chorem com aqueles que choram. Então, a quantidade de lutas e dificuldades, de sofrimentos e tribulações que eles estavam passando. E ele continua: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, aqueles que estavam presos por conta do Evangelho, por conta da sua fé, vocês foram até lá, visitaram, levaram cesta básica, assistiram às suas famílias, mas também vocês aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens. Imagina, irmãos, a situação. Você passa a professar a fé em Cristo e de repente tudo aquilo que você lutou anos e anos na sua vida para conquistar com trabalho duro, suor, de repente você perde isso tudo. Você perde casa, você perde carro, você perde o direito aos seus bens. E o escritor aqui aos Hebreus, ele vai dizer: vocês aceitaram tudo isso com alegria. Difícil, não é? Não é uma palavra desafiante? Como que nós aceitamos com alegria, irmãos, quando nós vamos ao médico, por exemplo, e sai o diagnóstico de um câncer? Será que nós recebemos isso com alegria? Imagina você descobrir, por exemplo, que você perdeu o direito aos seus bens, a sua herança. Ou você tem passado dificuldade na sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Como receber isso com alegria no coração? E é interessante que é exatamente esse o convite da Bíblia, que por amor a Cristo nós enfrentemos todas as nossas dificuldades e problemas,
todas as nossas tribulações com alegria e esperança no coração. E ele diz no verso 35, um imperativo, uma ordem de incentivo. Olha, diante de tudo isso que vocês estão passando, diante dessas dificuldades, diante desses problemas, diante de tudo isso que está acontecendo com vocês, não abandoneis a vossa confiança. A confiança de quê, irmãos? Qual é essa confiança? Será que é a confiança de que teremos todos os nossos bens restituídos? Será que é a confiança de que teremos tudo de volta? Não, é algo superior, é algo maior, é mais excelente, é mais glorioso, é mais excelso do que isso. Isso é aquilo que a palavra de Deus nos diz, que é aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É a mesma alegria, por exemplo, de Paulo e Silas, quando eles estão presos por pregarem o Evangelho, e depois de vários açoites, as costas marcadas pela ferida, doendo muito, eles louvam a Deus, e eles não questionam Deus. Não, Senhor, é muito difícil te seguir. Olha só olha o preço que dá para seguir o Senhor. Nós pregamos o Evangelho e nós ensinamos essas pessoas, e o que nós recebemos? Pedradas, vergonha, humilhação, dor. É isso, Senhor, o preço de seguirmos o Senhor? Não! Eles louvaram a Deus, engrandeceram a Cristo. E da mesma forma, nós somos convidados, irmãos, em meio a lutas, dificuldades, tribulações, problemas, a louvarmos a Deus. Porque a nossa esperança não está aqui e agora apenas. Nós temos uma esperança muito maior, muito mais excelente e muito mais gloriosa do que isso aqui. Isso aqui passa. Esse tempo que nós vivemos aqui é breve, é passageiro. Mas nós temos uma herança preparada para nós. Jesus, dizendo aos seus discípulos lá em João capítulo 14, o que ele diz? Olha, eu tenho preparado morada para vocês. Para onde eu vou, vocês irão também. Como o próprio Jesus disse, lá onde a traça, a ferrugem, nada consome, nada corrói. É uma herança incorruptível. E o escritor fala conosco hoje, diante desses problemas todos que nós temos enfrentado, diante dessa situação de incerteza, diante das tribulações e das lutas, olha, não abandoneis a vossa confiança, não abandonem a fé, não desistam, continuem caminhando, perseverando, crendo, não desistam do seu casamento, não desista do seu filho, não desista da sua casa, não desista do seu amigo, não desista da sua igreja, não desista do seu pastor. Continue, não abandonem a confiança, porque ela tem grande galardão. A Bíblia nos convida a enfrentarmos essas dificuldades que nós com certeza vamos enfrentar e continuaremos enfrentando, com alegria no coração, com disposição. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele vai dizer assim, olha, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha o foco da nossa esperança, é a esperança da glória de Deus. E não somente isso, ele continua, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Por meio da luta, por meio da dificuldade, por meio da tribulação, o amor de Deus é derramado em nosso coração e nos preenche.
Glória a Deus por isso. E além disso, vários e vários textos das Escrituras nos convidam a nos alegrarmos em Deus e a nos alegrarmos nos sofrimentos e nas dificuldades que passamos em Deus. Eu gostaria de citar apenas alguns aqui. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, verso 4, a carta chamada Carta da Alegria. Quando Paulo escreve, quando ele está preso em Roma, a chamada Carta da Alegria é um convite a se alegrar em Deus de um homem que está preso por causa do Evangelho. E ele diz, olha, no verso 4 do capítulo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Salmos capítulo 2, verso 11, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Salmos 97, 12, alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Salmo 32, 11, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultais vós todos que sois retos de coração. Em Joel capítulo 2, verso 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. 1 Pedro capítulo 4, verso 13, Pedro vai dizer, em meio ao sofrimento, à luta e à dificuldade, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Vocês estão sofrendo por amor a Cristo, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo rechaçados. Ora, alegrai-vos nisso, exultem de alegria. Vocês participam da mesma forma dos sofrimentos do Senhor. E ele continua, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Ou seja, não é uma alegria simples, é uma alegria exultante, gloriosa. É algo maravilhoso. É algo que faz o seu coração explodir de tanta alegria, de tanta paz, de tanto regozijo. Poderíamos, é verdade, citar muitos e muitos outros versículos. Mas nós vivemos em um tempo, irmãos, em que nós temos nos deparado com um sentimento de desânimo, de frustração, como se Deus tivesse nos prometido algo e que de repente Ele não está cumprindo. E nós ficamos à deriva, no barco, em meio à tempestade, e dizendo, Senhor, cadê a minha bênção? Senhor, cadê a minha vitória? Senhor, cadê o meu bem-estar? Senhor, cadê as circunstâncias, aquelas que o Senhor prometeu, que o Senhor resolveria na minha vida? Mas a Bíblia nos chama, nos convoca a adorarmos, a glorificarmos, a exaltarmos a Deus em meio às lutas, às dificuldades e às tribulações. Sejamos mais práticos. O seu casamento não está muito legal? Adore a Deus. Tem como? Difícil. Você está tendo dificuldade com os seus filhos? Adore a Deus, glorifica o Senhor. Você está tendo dificuldades financeiras? Exalte ao Senhor com alegria. Olha que coisa que a Bíblia nos chama a fazer. Quer dizer então que nós seremos então como, entre aspas, masoquistas, vamos gostar de sofrer? Não é isso. Mas é fixar os nossos olhos em algo muito além, maior, mais profundo, mais glorioso, que é a glória de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que nos deu a vida eterna, aquele que nos salvou de nós mesmos e da sua própria ira. Então, quando nós começamos a enxergar aquilo que de fato Deus fez e faz por nós, então, e sim, mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, às tribulações, nós podemos sim nos alegrarmos em Deus.
E ele diz no verso 36, olha, tendes necessidade de perseverança. Vida cristã, irmãos, é perseverança, é continuar, é caminhar mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, às traições, aos abandonos, às mentiras, é continuar firme na fé, é perseverar, continuar caminhando, lutando, acreditando, crendo, mesmo em meio a todas as dificuldades, aos problemas, às inquietações que nos rodeiam e que nos assolam. Deus, irmãos, não é um gênio da lâmpada, onde nós fazemos o nosso pedido e Ele responde, como se Ele fosse o nosso servo. Não, nós é quem somos escravos. Por isso precisamos entender a vontade de Deus para nossas vidas. E a vontade de Deus para nós, sabe qual que é? Não é simplesmente nos dar tudo o que nós queremos. A vontade de Deus para nós é que nós sejamos santificados, aperfeiçoados, e nós somos santificados e aperfeiçoados na luta, na dificuldade. Ou eu estou mentindo? Não é verdade? Quando a gente está passando luta, não são os momentos que nós mais oramos? Quando nós estamos no aperto, não é o momento que nós mais buscamos a Deus? Sim ou não? Sim. Então o desejo de Deus é nos santificar. E muitas vezes, para nos santificar, Ele coloca um problema, uma tribulação na nossa vida, para que no final de todas as coisas, nós sejamos moldados, aperfeiçoados à imagem de Jesus. Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 8, que o desejo principal do coração de Deus é que todos nós sejamos parecidos com Jesus. Só que para a gente ficar parecido com Jesus, existe uma longa estrada chamada santificação. E quem vai nos aperfeiçoar nessa santificação são as dificuldades, os problemas, as tribulações, conforme Paulo diz aqui no capítulo 5. Essa dificuldade, essa tribulação que produz paciência, que produz perseverança e que no final produz esperança. Por isso que ele diz, olha, com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá. Cristo vem. Aleluia. Ele virá e em breve Ele virá. Essa é a esperança do coração do cristão. Todos os dias nós aguardamos a volta de Jesus, né? Muitas vezes a gente pergunta, fala com o irmão, né? Olha, Jesus vai voltar, aleluia. O irmão, não, deixa eu casar primeiro. Deixa eu viajar mais primeiro. Deixa eu conquistar os meus sonhos primeiro. Não, irmãos. É Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Essa esperança está no coração do cristão verdadeiro. Cristo vem. Todavia o justo viverá pela fé, verso 38. E ele conclui dizendo, olha, se nós retrocedermos, se nós olharmos para trás, se nós desistirmos, se nós abandonarmos a fé, Deus não tem prazer em nós, em nossas vidas. Mas olha o que ele diz, que maravilhoso no verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós não retrocedemos, nós não recuamos, nós não nos acovardamos, pelo contrário, nós continuamos crendo, caminhando, confiando, orando, buscando a Deus, mesmo que tudo esteja aparentemente um caos, nós continuamos crendo no Senhor, que Ele agirá na nossa vida, no tempo que Ele assim determinou. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. No meio da pandemia, nós não somos dos que retrocedem. Nós somos aqueles que continuam crendo, confiando, pregando o Evangelho, ensinando e continuamos proclamando a mensagem da esperança, a excelente e maravilhosa notícia de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu pelos nossos pecados. Mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio à crise, nós continuamos crendo, porque nós não somos dos que retrocedem.
Nós continuamos crendo que Deus vai curar a nossa casa e a nossa família. Nós continuamos crendo que o Senhor vai restaurar aquilo que talvez tenhamos perdido. Nós continuamos crendo que o Senhor é conosco. Nós não desistimos e não olhamos para trás. Pelo contrário, nós não retrocedemos para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Aleluia. Nós não somos, irmãos, aqueles que desanimam, aqueles que se entristecem com facilidade. Nós não somos daqueles que desanimamos da vida, da fé, da igreja. Pelo contrário, nós somos daqueles que continuam crendo, apesar das circunstâncias todas inteiras dizerem o contrário, dizendo: olha, você não vai conseguir, você não vai avançar, você vai perder, você vai fracassar de novo. Mas nós continuamos, mesmo assim, caminhando, avançando, alcançando, continuamos crendo que o Senhor é conosco e continuamos acreditando que mesmo diante de tudo isso, o Senhor está nos ajudando, o Senhor está do nosso lado. Eu quero concluir dizendo, irmãos, para que você nessa tarde, talvez você está aqui e você está pensando em desistir, talvez você desanimou, né? Tanto tempo passando o mesmo problema. Essa palavra aqui, aos cristãos, eles estavam passando muitos problemas, e muito piores do que os nossos. Mas eu não gosto de minimizar problemas, eu não gosto de minimizar sofrimento. Tudo bem, eles estavam sofrendo muito, é verdade. Mas só quem sofre sabe a dor do seu sofrimento. Talvez para mim, o seu sofrimento é uma coisa tola, boba. Mas para quem está passando e para quem está sentindo, está doendo. E talvez é tanto tempo passando essa dor, tanto tempo passando por esse sofrimento, tanto tempo e parece que Deus não responde. O que eu vim aqui para dizer para você, baseado na palavra de Deus, é: Deus não te abandonou. Deus continua contigo. E nós somos daqueles que continuam crendo. Ainda que tudo pareça estar destruído e acabado, nós continuamos acreditando no nosso Deus, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos dá essa certeza e o Senhor nos dá essa confiança de que nós podemos continuar crendo na sua palavra, crendo que mesmo diante de todas as circunstâncias ruins que temos enfrentado, o Senhor está conosco e o Senhor nos fortalece. O Senhor renova sobre nós a nossa esperança, o Senhor renova a nossa fé, o Senhor renova a nossa alegria, mesmo em meio à dor, à doença, à enfermidade, à crise econômica, mesmo em meio ao caos. O Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos faz perseverar, o Senhor nos faz caminhar, e nós continuamos caminhando, crendo e exultando na sua presença, Deus. Eu te peço nessa tarde, especialmente, ó Deus, aquele que está desanimado, aquele que está triste, Senhor, aquele que está abatido, mostra a sua glória para essa pessoa, Senhor Jesus. Mostra, Senhor, a sua beleza, beleza da sua glória e da sua presença. Mostra, Senhor, ao seu povo a beleza da sua santidade. Grava a eternidade nos nossos olhos, Senhor. Que nós possamos exultar de alegria pela grande e maravilhosa esperança de que nós um dia estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Eu tenho certeza, meu Pai, que nós vamos vencer todos esses problemas que enfrentamos, essas dificuldades. Eu tenho certeza que nós vamos vencer essas lutas, porque o Senhor está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós?
Senhor que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou para que fôssemos justificados, salvos, lavados e regenerados. Obrigado, Senhor. Fortalece o teu povo, dá esperança ao teu povo, devolve a alegria da salvação, Senhor, o ânimo, a esperança e a glória do seu nome. Senhor, é o que eu oro a Ti nesse momento, desde já, e agradeço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém.